Logo nós percebemos a importância, num primeiro momento, dessa pequena reflexão, a importância de falarmos de Jesus. Ali nós temos um pequeno exemplo a nós, mas fundamental em sua grandeza, que é a questão de estarmos reunidos, como os dois estavam, e a questão de estarmos ali falando de Jesus, como nós estamos aqui juntos falando de Jesus. E Jesus aparece. E quando Jesus aparece, o coração deles se apavora de medo. Eles pensam estar frente a um espírito. E Jesus tem algumas palavras muito precisas, que são direcionadas aos dois, mas também a nós nesta noite. Jesus diz assim: por que vocês estão perturbados? E por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Quantos de nós não temos dúvidas? Quantos de nós não temos perguntas que muitas vezes não se completam em suas respostas? Quantos de nós temos medo das coisas, circunstâncias que vão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida? Coisas que muitas vezes parece até que não temos controle, e muitas delas realmente não temos. E isto muitas vezes, assim como eles também não tinham controle, porque Jesus apareceu no meio deles e o medo se instaurou entre eles. Assim como muitas vezes coisas acontecem no meio de nós, se instauram em nossa vida, ao qual muitas vezes nós também não temos tanto controle. E isso causa medo. Mas Jesus pergunta a eles: por que estás perturbados? Por que tem medo? E logo faz a segunda pergunta e diz: por que tem dúvida? Essas duas perguntas, por que tens medo e por que tens dúvida, são duas perguntas para nós nesta noite, neste momento, ao qual você está nos escutando. Se Jesus, neste momento, lhe perguntasse, como ele pergunta, por que você, que está nos ouvindo, participando, por que você tem medo? Responda ao seu coração. Por que tens dúvida? Responda ao teu coração. Se ele mesmo está presente junto a ti, por que ter medo? É uma pergunta que nós precisamos responder a nós mesmos inúmeras vezes. Porque muitas vezes, humanamente, somos fracos, somos frágeis. Muitas vezes duvidamos, muitas vezes temos medo, até mesmo das coisas que estão mais seguras e possíveis. Muitas vezes elas também nos abalam. E a grande pergunta dessa noite, que Jesus fez aos dois e faz a nós, é: por que tens medo? Por que tens dúvida? Essa é uma pergunta que intriga nossos corações. E quando olhamos a sequência deste Evangelho, Jesus, para provar, Jesus, para dar ali o seu próprio testemunho, mais uma vez um grande exemplo de Jesus a nós, ele pede o que comer. Justamente para eles entenderem que a ressurreição ocorreu. Jesus come. E nós falamos ali de Jesus ressuscitado, que ressuscitou em carne e osso, em alma, em espírito, que come junto a eles, para que eles possam presenciar o grande testemunho de Cristo ressuscitado, aquele que veio pelo pecado de todos nós, aquele que veio e trouxe também o caminho. E nós vemos no Evangelho de hoje que esse mesmo Jesus
ele disse que tudo isso estava acontecendo para se cumprir aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Percebemos um Deus que não falha com a sua palavra. E nós temos falhado com as nossas palavras, com as nossas promessas, com aquilo que temos anunciado e combinado com o próprio Cristo, com o próprio Deus, com a própria Maria. Jesus traz inúmeras palavras e caminhos a todos nós. Entre eles, duas coisas fundamentais: amai a Deus acima de tudo e amai o próximo como a si mesmo. E ele diz lá em juízo final que tudo que fizermos aos menores dos nossos, dos meus, é a mim que fizestes. E nós vemos no Evangelho de hoje que a palavra, ela é cumprida. E o Evangelho de hoje, ele termina dizendo assim a nós, extremamente importante. Ele termina dizendo: e vocês são testemunhas disso. Portanto, se eu pudesse mergulhar nessa palavra como nós estamos, e mergulhar um pouco mais profundo, e mergulhar ainda mais profundamente nela, se tivéssemos um tempo hábil para verdadeiramente nos aprofundar neste Evangelho que estamos fazendo a leitura para vocês e estamos comentando para vocês, e se eu pudesse, depois que eu mergulhasse tanto lá profundamente, se eu pudesse me afastar um pouco e tentar extrair uma única coisa, talvez eu extrairia esta frase: e vocês são testemunhas disso. E é exatamente isso que Jesus, ressuscitado, pede a nós nesta noite: sejam testemunhas. Eu e você, meu irmão, ele pede a nós para que nós sejamos testemunha de Jesus. Alessandro, Amanda, testemunha onde? Que tipo de testemunho nós podemos gerar? Somos imperfeitos? Somos pecadores? Mal conseguimos administrar a nossa própria fé, a nossa própria esperança, nosso próprio amor. Como serei testemunha? Meu irmão e minha irmã, vivendo a palavra de Deus, errando e convertendo-se, mas jamais abandonando a Jesus Cristo. Isso nunca. Jamais. Dentro das nossas casas, sendo pessoas boas, generosas, compreensivas. Dentro do nosso trabalho, pessoas que praticam o perdão, pessoas que somam, conduzem ambientes com alegria, evitam fofocas, intrigas. Dentro da nossa grande família, pessoas que levam esperança, pessoas que levam compaixão, do nosso jeito, simples, da nossa forma como somos, podemos testemunhar Jesus Cristo, simplesmente o amando, simplesmente como estamos fazendo agora, tendo tempo para Ele. Grande testemunho nesse momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Salve Maria. Maria.